A gente percebe que a igreja não estará mais aqui quando isso acontecer, porque nós vemos que a igreja vai até ali no capítulo 3, 4 ali, né, de Apocalipse, depois você não vê mais falar da igreja. Você vê ali João tendo uma visão, né? Ele tem uma visão, e a Bíblia vai dizer que durante essa visão, Deus então, o próprio Jesus, né, mostra para João, e João então tem a visão ali gigante, né? João vê o que ele vê na sua visão? Ele vê um anjo procurando alguém que seja digno de abrir o livro que vai iniciar o julgamento no mundo. Como assim? O apóstolo pastor Claudio, ele até chora, ele chora, porque... Aí, ó. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Ou seja, essa dignidade envolve 3 detalhes, né? Não foi achado dignidade em alguém de abrir, de ler e de olhar. Nem de abrir, nem de ler e nem de olhar. Olha o peso que está dentro deste livro, pastor. Porque, na verdade, pastor, Deus vai derramar, né, da sua ira como um julgamento pelos pecados do mundo e também como um último chamado para a humanidade se arrepender e adorar, voltar-se a ele, pastor Ney. Não é só na questão do julgamento, mas também para que o povo puxe, fala, olha, nosso, esse Deus é poderoso, eu vou me render a ele, né? Aí você vê o apóstolo João, ele narra essa visão extraordinária, só que ele vê que ninguém é digno de abrir o livro e nem olhar para ele. É verdade? É muito forte. Até isso que demais. E o pior, pastor, que até que um dos anciões olha para João e diz assim: Ô João, olha só, no capítulo 5 e 5 de Apocalipse. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, você percebe que a partir ali do capítulo 6, versículo 1, começa então a abertura do primeiro selo, pastor Ney. O apóstolo João, ele escreveu claramente, olha que interessante, aí no capítulo 6, do versículo 1 ao 2, começa a abertura aqui do primeiro selo. O apóstolo João, ele escreveu o seguinte, olha só: observei quando o cordeiro abriu o primeiro selo, um dos primeiros selos, então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha! E olhei, e diante de mim estava um cavalo branco, e o seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele cavalgava com um vencedor determinado a vencer. Aqui tá com outra, eu tô lendo em outra tradução aqui, mas e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e lhe foi dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Aqui nós já falamos sobre isso, né, pastor Conei? Sobre o cavaleiro branco. Os 4 primeiros selos são conhecidos como os 4 cavaleiros do Apocalipse, e o primeiro deles abre as portas para que o anticristo venha ao mundo. Nessa visão aqui, o cavalo branco e a coroa simbolizam que ele será alguém poderoso, né, meus irmãos, e que chegará com um discurso de quê, irmãos? De promover a paz no mundo. Essa é o que ele vai fazer. Porém, o arco que o cavaleiro segura, pastor, em suas mãos, está sem frecha, mas mostra que a sua verdadeira intenção é enganar as pessoas e dominar o mundo. Essa é a função do primeiro cavaleiro, pastor Claudinei de Oliveira. Você percebe que o mundo, por exemplo, agora, neste momento, está um caos lá em Israel. Na questão, nós fizemos a live aqui, né? Foi no meu canal que nós fizemos, foi no canal do senhor, não lembro mais agora. Só sei que lá em Israel, a questão da política está um caos. Sim. Um caos generalizado. Por quê? Por causa que eles não estão levando o ritual, né, lá do pão sem fermento, enfim, essas condições. E aí, o que acontece? Uma deputada com mais 60 parlamentares já estão optando pela direita. E isso está virando um caos na política lá dentro. E a gente vê Israel agora em crise, tanto na política. Ontem, né, tiveram um ataque lá em
em Tel Aviv, acho que foi, ataque, né, lá de terroristas, ou seja, e vemos crianças comemorando, lá eles fecharam a entrada ali para ninguém entrar e sair sem ser revistado. Tem até o vídeo aqui, depois se você rodar, a gente roda também, do desespero, ou seja, e aí tem o pessoal lá, né, o pessoal que é rabino já estão dizendo que ainda o ano que vem chega o Messias aí em Israel. Pastor Rodrigo. Então, para falar, querido. Dentro do que o senhor está falando, né, existe uma tradição judaica, né, os judeus, eles acreditam na Torá, né, que é o livro principal, mas aliado à Torá, tem outros livros também, por exemplo, o livro da Cabala judaica, o livro do Zorra, existe o livro do Talmud, que é um dos principais livros, o livro do Talmud. E dentro do livro do Talmud há uma profecia rabínica, né, uma profecia dos rabinos, de que antes do anticristo chegar para governar, eles falam o Mashiach, o Messias, né? Antes da sua chegada, que nós sabemos que é o anticristo, mas eles dizem que é o Mashiach, antes da sua chegada, Israel teria um governo maligno. Esse governo maligno que governaria Israel antes da chegada do Mashiach teria um governo de aproximadamente um período de uma gestação, é o que eles relatam no Talmud, né? Um período de uma gestação, que se a gente for ver é o período de 9 meses, e é exatamente o período do governo, desse governo atual que está lá, e isso está acontecendo, e os rabinos já estão de olho, porque essa profecia está se cumprindo, pastor Rodrigo. O senhor já parou para avaliar que tudo está conduzindo para isso acontecer, que é a aparição do próprio anticristo? E tem uma matéria aqui, pastor Ney. O senhor tem essa matéria aí? Tenho aqui, ó. Tá aqui a tela aí, ó. O colapso do governo de Israel foi profetizado pelo Talmud como um sinal da chegada do Messias. O senhor falando, acabei lembrando aqui. Olha aí. Então aí, como a renúncia, né, da parlamentar, que eu comentei aqui no começo, da colisão do primeiro-ministro de Naftali Bennett, forçou seu colapso. E a colisão e a oposição do Knesset, né? Não sei falar essa palavra, o senhor sabe melhor que eu o nome que dá lá. Sim. Que aponta para a câmera, como é que chama, pastor? Fala aí o nome. Isso é mais... o Knesset, né? Knesset. Isso, Knesset mesmo. Estão agora em uma divisão de 60 a 60. Mais a deputada, então você percebe que o Naftali Bennett, o primeiro-ministro, está sem força. E aí o caos está generalizado justo agora, fazem, igual você falou, 9 meses, né? Você vê que uma coisa encaixa na outra. E depois virá o anticristo. Então, Israel, irmãos, Israel está esperando o anticristo, que seria o falso, né? O Messias, que seria o falso anticristo. E a igreja não está nem aí, não está esperando, irmãos. Você vê que são um pouco que se preocupam com a volta de Jesus. Olha só, Israel, irmãos, por todo lado que você vê, eles estão preocupados realmente, eles estão ansiosos esperando o Messias, que para eles vai chegar até o ano que vem lá. Esse Pessa, né, que é a Páscoa, esse Pessa agora, que é da semana que vem, que vai acontecer, está sendo dito como o último que antecede a aparição e a apresentação da figura, né, do Mashiach, dos judeus ultra-ortodoxo, né? Então, eles estão tendo esse Pessa como o último ante a manifestação do Mashiach. Ou seja, tudo indica, pastor Rodrigo, que até o ano que vem eles querem apresentar essa figura enigmática que o mundo inteiro sabe que é o próprio anticristo. Exatamente. Então tivemos ataque também, estou aqui procurando também a matéria, ataque em Tel Aviv, né? A gente vê crianças comemorando o ataque, infelizmente, festa lá em Gaza, pastor. Crianças estão comemorando o ataque terrorista que matou 2 judeus e deixou 8 feridos. É uma triste notícia, né? Até tem marquei aqui, ó, postos de controle foram estabelecidos, revistando todos os carros que saem de Tel Aviv, né? As unidades de elite das forças especiais da IDF que participam da caça ao suspeito, inclui aí o nome de um suspeito aqui, e a força, né, aérea de Israel informou que está também
vasculhando o espaço aéreo. Aí você vê aqui, pastor, tem até um videozinho aqui, você falando uma coisa, pode falar. Não, eu quero dizer o seguinte, o senhor leu aí dizendo assim, ó, postos de vistorias foram mobilizados, instalados na entrada ou na saída das cidades. Ou seja, foram instalados porque quando Naftali Bennett assumiu o governo, ele desinstalou tudo. Então, o acesso estava livre, estava tudo livre, foi o que eu disse. Então, beduínos vinham do deserto, pessoas vinham da Turquia, vinham da Síria, vinham do Líbano, vinham da Jordânia, do Egito, de qualquer lugar, do Iraque, do Irã, do Azerbaijão, Afeganistão, e entrava com toda a liberdade, porque os postos de vistoria foram todos desativados. Agora, com essas ondas de atentado nessas últimas 2 semanas, começaram a instalar postos de vistoria, depois que o mal já está dentro, porque agora o mal já está dentro do território de Israel, pastor Rodrigo. As fronteiras foram abertas e eles já estão dentro do país. Agora, o clima está tenso, porque não adianta vistoriar a entrada e a saída se os camaradas já estão dentro do país. Amém? Olha só, pastor, olha aí o posto de contestação. Isso aí é em Tel Aviv. Isso. É em Tel Aviv. Aqui tem as criancinhas comemorando também o ataque lá, né? Dá pra ver por essa iluminação aí que é de Tel Aviv, indo sentido Jerusalém, descendo pra região da Judéia, né? Que benção. Queria eu morar lá, hein, rapaz? Que benção, hein? Maravilha. Olha, e olha só, a que ponto nós chegando, né? O pessoal lá em Gaza comemorando, as criancinhas comemorando aí o ataque. Olha só. Olha aí, com a bandeira da região lá da Palestina, né? Olha as crianças celebrando a morte, né? Terrível, né, pastor Codinei? Terrível. Tá aí na tela. Você imagina, essas crianças desde pequenas já é doutrinada a ter ódio do povo de Israel, né? Eles já, de pequenininho já são doutrinados, já incutido na mente deles o ódio contra o povo de Israel, contra todos aqueles pelas quais não professa a religião do Islã, né? Pastor Codinei, agora vai pro segundo selo, né? O segundo selo... Primeiro selo, então, já foi dito, é o cavaleiro branco com o arco sem flecha, com uma coroa na cabeça, que é a representação da figura do Machia dos judeus, que é o próprio anticristo, né? Nós não vamos falar muito dele, porque a gente já falou em lives anteriores, né? Sobre aquele... Exato. O canal vai voltar logo, aí o pessoal vai poder assistir novamente aí as lives. Amém. Que nós falamos sobre os cavalos, né? O branco e também... Agora... Vem o segundo, qual que é? O espírito de G aí, que é o vermelho, que é o de batalha, pastor. Tá aí na tela aí. E saiu outro cavalo, né, vermelho, e é o que estava assentado sobre ele. Foi lhe dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros, e foi lhe dada uma grande espada. Ou seja, uma grande espada, melhor dizendo. Pastor Claudinei de Oliveira, o capítulo 6, ele vem acompanhando, ele vem recheado. Não é só os 4 cavaleiros, irmãos. Os 4 cavaleiros são só os primeiros 4 selos. Aí depois nós temos mais 3 selos adiante ainda, que vai fechar essa primeira série de julgamento que o mundo terá, né, na verdade. Não só Israel, mas o mundo terá. Então a gente percebe, pastor, que são 2 etapas. A primeira etapa são aí os selos. Depois vem o quê? Depois vem aí as trombetas, que é um pouco mais forte que os selos. E depois vem as taças, que vai acabar com tudo. Então, você percebe que os selos vêm avisando, né, dando o recado e já atuando. Aí depois vem as trombetas com mais força. E aí vem, na verdade, as taças dizimando o planeta Terra por completo. Então vamos fazer aqui para a gente ganhar tempo, né? Porque dentro do canal que está restrito, e também lá no canal do senhor, tem o estudo completo, né, sobre os 4 cavaleiros. Então o primeiro cavaleiro é o cavalo branco com o seu cavaleiro. Segundo é o cavalo vermelho com o seu cavaleiro, que esse cavalo vermelho é o que encabeça as Gs, né? Porque ele tem espada na mão e espalha sobre a face da terra a verdadeira carnificina, como diz o ditado, né? Depois vem o cavalo preto, né?
Preto da fome. O cavalo preto é o que espalha a fome sobre a face da terra. Tá aí na tela. Depois do cavalo preto, tem o cavalo amarelo com tom esverdeado, que é o que tem todas as características dos 3 anteriores e mais algumas características que nós, exatamente, que nós já comentamos, né, nas lives passadas, que aí ele vem com toda a violência, e esse 4º cavaleiro aí é tenebroso, hein? E antes de nós partir pro 5º selo, pastor Claudinei, eu quero só me ater aqui um pouquinho no 3º, questão aí da fome. Olha o que saiu agora aí, ó. O pessoal agora atacando, né? Aproveita a oportunidade, né? A culpa do Bozo? A pergunta. Matéria de hoje, ó. Preços mundiais de alimentos batem recorde em março, diz a ONU. Então, não é só o Brasil, é o planeta todo, mas eles estão dizendo ali, ó, a culpa do Bozo, né? Você percebe uma afronta, né? Deixa eu ver aqui. Deu uma travada, travou não? Não, tá tranquilo. Na realidade, pastor Rodrigo, essa pergunta, né, que está sendo feito na cabeça, né, de quem pensa ao contrário, eles não vão se convencer, eles vão entender que é culpa sim, é culpa do governo atual sim, essa carestia, é culpa sim porque no governo passado nós tínhamos gasolina a 2,30, 2,50. É culpa desse governo sim, porque há 15 anos atrás nós tínhamos picanha a R$16. É culpa dele sim. Então não adianta tentar explicar, que as pessoas não vão entender que essa crise é mundial e não apenas uma crise nacional. Essa crise mundial já é, né, o cumprimento da profecia bíblica para preparação para uma nova ordem, né, acontecer e se cumprir na face da terra, pastor Rodrigo. Com essa, aqui não tá travando o mouse, mas com essa G acontecendo, a Ucrânia se fechou, ela não consegue mais mandar o trigo, nada ela consegue fazer na questão da agricultura, porque ela tá com medo de mandar para fora e faltar para eles. Então isso vai subindo ainda mais a questão do pão, aí do combustível e tudo mais que a Ucrânia também produz, fechada há mais de semanas já, e acontecendo essa G. Isso é prejudicial para o mundo, pastor Claudinei Oliveira. Completamente. E igual eu falei no comecinho, né? A Rússia tá com muita força ainda, tem muito dinheiro para queimar, porque eles se prepararam para isso. Essa é uma realidade. Essa é a grande realidade, né? Essa é a grande realidade. E nós vemos que esses cavalos, com seus cavaleiros, ainda não estão na terra, mas os espíritos subordinados a esses príncipes, né, das trevas já estão atuando há muitos anos, e agora nesses últimos dias com mais veemência, pastor Rodrigo. Aí, pastor Claudinei, vem a abertura, né, do 4º selo. O 4º selo que está aí, Apocalipse 6, versículos 7 e 8. Deixa eu ver isso aqui, vamos lá. Olha, enquanto o pastor Rodrigo está procurando, eu peço para você, deixa o seu like para cima, gente. Tá baixo demais a nossa audiência, tá baixo os likes. Deixa o seu like para cima. Like não é vaidade, não. Verdade. Não. Like é para nós rompermos o algoritmo. É uma ferramenta que o YouTube usa muito. Para quê? Quanto mais like você deixa, mais o algoritmo vai entendendo que a programação, que o conteúdo é bom, e aí vai automaticamente notificando outras pessoas, vai colocando, né, diante do próximo vídeo para outras pessoas. Por exemplo, tem pessoas agora assistindo vários tipos de vídeos, e esses vídeos estão chegando ao final. Através do seu like, o YouTube direciona essa live para o próximo que as pessoas estão assistindo. Por exemplo, quando você está assistindo o vídeo, termina um, já começa outro automático. Se você deixar o like, essa live será indicada como próxima para muitas pessoas, e aí o evangelho é propagado. Então, deixa o seu like para cima, porque é bênção de Deus para o próprio evangelho. Pastor Rodrigo. Aí, pastor, para a gente resumir, né, essa abertura do 4º selo, igual o senhor comentou, permitirá que o espírito da morte acabe com a vida de 1/4 da população da Terra. Então nós temos, vamos arredondar, 8 bilhões, 2 bilhões irão desaparecer da face da Terra com esse cavaleiro, que é o 4º, igual o senhor comentou, né, um amarelo meio esverdeado aí,
e grande parte dessas pessoas, infelizmente, será levada para o inferno, infelizmente. Elas morrerão por causa da guerra, da fome e das doenças causadas pela abertura do primeiro, segundo e terceiro selo, que são os 3 cavaleiros anteriores que vêm, pastor Carneiro de Oliveira. E o triste dessa passagem bíblica de Apocalipse 6, 7 e 8 diz que a 4ª parte da terra, né, que a 4ª parte da terra será dizimada com espada, né, que é as Gs, né, que isso faz parte do 2º cavaleiro, né, com a fome, que faz parte do 3º cavaleiro, e aí vem a característica exclusiva do 4º, que é a peste, e com as feras da terra, que nós já comentamos aqui nas lives falando sobre a abertura dos selos, que essas feras da terra podem ser robôs e tantas coisas, drones e tantas coisas que os homens estão criando, né? Fazendo essas feras com as próprias mãos para a sua própria autodestruição. Com certeza. E aí vem a abertura do 5º selo, pastor Rodrigo, que nós não comentamos ainda, porque nós falamos só até o 4º, agora vem o 5º, 6º e o 7º. O 5º selo. Antes de falar sobre o 5º selo, só para dar uma ênfase na questão da comida, vai faltar comida, irmãos. Não é um cavalo qualquer, é o cavalo amarelo. E até os animais vão passar, não vai ter alimento. Os selvagens vai devorar o ser humano em praça pública também, pastor D. Estava vendo aqui uns estudos e vai ser tão grande a fome. Você vê aqui na Venezuela que você não encontra mais cachorro na rua mais, nem gato. Sim. Então, você imagina com a abertura do 4º selo, que vai vir junto com o 4º selo, vem todos os artifícios dos demais cavalos. Será um terror em meio à praça pública, pastor Rodrigo. Que situação tenebrosa, hein? Se a gente for observar, como o pastor Rodrigo acabou de dizer, né? As feras do campo, né? Invadirão as cidades e passarão a atacar as pessoas, né? A fome se instalando no planeta Terra. E não está longe disso acontecer, né? Você sabe disso, não está longe disso acontecer. Tem regiões que já estão faltando alimentos, né? Regiões do mundo que outrora vivia até mesmo numa forma esbanjando, hoje já estão passando por essa escassez e por essa dificuldade. E não bastando, aí vem a abertura do 5º selo, que é outro baque também para aqueles que ficaram, né, após o arrebatamento da igreja. É porque muitos pensam que é os 4 cavaleiros e pronto. Não, irmãos, a coisa vai muito mais aí. É só o começo. O 5º selo é o desejo de justiça. Quem é? Ao ver Jesus, irmãos, ali abrir o 5º selo, João, ele relata, né? Aí, tá bem na tela. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes, a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes ditos que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e os seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Olha só, pastor ali. Isso aqui é interessante. João vê as almas clamando debaixo do altar, pedindo justiça, clamando e clamando. Depois os irmãos marcam a referência aí, Apocalipse 6, do 9 ao 11, né? Então, pastor, assim como que no 5º selo, ele é muito forte. Foi aberto por quem? Por Jesus também. E todos aqueles homens e mulheres cristãos que haviam perdido a vida por causa de sua fé em Cristo, porque vão ter que perder a vida, irmãos, para achar Cristo. Não é como hoje, você tem liberdade de levantar a mãozinha e aceitar Jesus como o seu suficiente salvador, não. Hoje tá fácil, né, pastor? Aqui no Brasil, por exemplo, tá fácil por enquanto, né? Mas, Rodrigo, não contando a sua fala, é bom as pessoas que estão em casa entender essa passagem, como o senhor está dizendo, porque é o seguinte: essas almas que clamam debaixo do altar, né? Essas almas do 5º selo, que foram mortas por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Veja bem,
A Bíblia diz que e esse evangelho do reino será pregado em testemunho de todas as gentes. Aí então virá o fim. Ou seja, essas almas que estão clamando por justiça não tem nada a ver com aqueles que estão morrendo por amor a Cristo antes do arrebatamento da igreja. Aqueles que estão morrendo antes do arrebatamento da igreja, estes participarão das bodas do Cordeiro normalmente. Esses aqui que a Bíblia está dizendo são aqueles que vão morrer por amor a Cristo após o arrebatamento da igreja. Esses não irão participar das bodas do Cordeiro, porque as suas almas estarão debaixo do altar, pastor Rodrigo. Olha, eu sou agora tio de letra. Realmente, pessoas que fazem confusão achando que esse povo que está aí é o povo que tá morrendo agora. E não é. O povo que está morrendo em Cristo agora vai ser, segundo diz lá em Coríntios, né? Primeiro vão ser os mortos, depois os vivos que vão ser arrebatados, pastor Oliveira. Os mortos o corpo dele vai ressuscitar um corpo glorificado, né? E essas almas que estão aí debaixo do altar são as almas que vão morrer no período dos 7 anos da grande tribulação. São aqueles que morreram por quê? Porque eles não aceitaram o chip, não aceitaram a marca da besta. Aqueles que quem sabe, fugiu para os campos, para os lugares desertos e lá perderam a vida. Esses então, quando partir para a eternidade, vão para debaixo do altar e ali vão estar clamando por justiça, né? Dizer: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ou seja, daqueles que não subiram no arrebatamento, mas resistiu à pressão, resistiu à perseguição, resistiu às dificuldades após o arrebatamento, partiram para a eternidade, foram salvos, mas esses não irão participar das bodas do Cordeiro. Eles ficarão debaixo do altar, né? Debaixo do altar, aguardando o grande juízo da parte de Deus, que é claro, o trono branco para os perdidos, né, que não tem nada a ver com essa gente, e o tribunal de Cristo, que é o lugar da recompensa para o galardão na presença de Deus, pastor Rodrigo. Muito bem, pastor Ney, é isso mesmo. E o pior de tudo é que as pessoas falam assim: não, se eu não subir agora, eu subo depois. Meu irmão, tá aí na tela para os irmãos acompanhar que as almas pedindo, suplicando para que o Cordeiro entre em ação, mas ele fala: não, espera um pouco, porque tem mais cristão para ser martirizados. Sim, sim. Né, pastor Ney? É terrível. Está escrito, né? E foram dados a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se cumprisse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Ou seja, a pessoa vai subir e vai ficar debaixo do altar, né? Debaixo do altar. Eu acredito que esse altar é o próprio trono de Deus, é debaixo do altar, né? Porque o altar é o lugar da adoração, debaixo do altar, e ali clamando por justiça. Senhor, até quando, até quando? E aí vem a voz do Todo-Poderoso dizendo: aguarde, aguarde, porque tem muitos conservos, ou seja, muita gente que estão me servindo como vocês, ainda lá, que precisarão passar pelo mesmo processo que vocês passaram, que foi de perder a vida por amor a mim para ganhar, que ainda não chegou. Então aguarde. Enquanto eles não chegar, não tem como eu fazer a justiça por vocês. E eu imagino, pastor Rodrigo, que será uma agonia muito grande daqueles que ainda estarão aqui sendo torturados para, quem sabe, alcançar essa tamanha salvação. E olhando para esse versículo, pastor Conei, vê aqui agora, nas entrelinhas, começa a enxergar que este povo é o povo que está aqui hoje. Não falando nós, não, gente. Fala o povo que está nesse mundo de hoje. Porque eu creio que nós estamos muito mais próximos do arrebatamento do que antigamente. Os sinais estão bem claros. Sinais dos céus e na terra. Inclusive, daqui a pouco, se der tempo, a gente vai falar sobre uma questão que está grave lá na Antártida. Né? Mas o que acontece, pastor Adriano de Oliveira? Se você olhar para esse versículo bíblico, você vai ver que chama atenção que fala lá, um grande número de pessoas ainda tem que ser morto ainda. E são crentes que não tiveram uma vida com Deus, mas com essa verdade, e durante o período da grande tribulação,
ele passa a ser a resistência do anticristo, porque ele sabe que se ele acertar a marca da besta, ele não tem a oportunidade. Então ele prefere ser morto, degolado a espada. Então, gente, a gente não quer assustar, mas é uma realidade, é o que está aí na tela para os irmãos acompanhar conosco. E essa questão de todo esse sofrimento que essas pessoas passarão é por dois detalhes. Quais são os dois detalhes? O verso de número 9 explica os dois detalhes. Eles sofrerão tudo isso por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Ou seja, como assim, pastor? Eles vão sofrer isso por amor à palavra de Jesus Cristo e por amor ao testemunho que deram. Qual o testemunho? O testemunho de sair pela terra espalhando. Gente, é a última chance. Não vai ter mais chance, é a última chance. Nós perdemos o arrebatamento da igreja. O Espírito Santo arrebanhou os salvos e levaram. Nós conhecíamos, mas não tínhamos uma vida reta com Deus. Ficamos e essa é a última oportunidade. Vamos dar a nossa vida para termos a vida eterna na presença do Espírito Santo. E só dessas pessoas começarem a dar esse testemunho, junto com as duas testemunhas que estarão encabeçando o evangelho do reino aqui na terra, eles irão então começar a perder a sua vida e ir diretamente para debaixo do altar das almas, pastor Rodrigo. Aí, pastor, a gente vai para o sexto selo, que fala sobre uma grande catástrofe no universo, gente. Aí mudou a situação, aí o selo vai ser aberto e quem vai sofrer agora vai voltar-se para a Terra e o sistema solar. Vamos lá? Apocalipse capítulo 6, versículo 12 e também o versículo 17. Olha o que diz aí, irmãos, na tela para os irmãos. E havendo abertos... O senhor quer complementar mais uma coisa, pastor, do quinto selo? Não, pode ler. Ficou bem claro, né? Olha só. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício. Pastor, a única forma do céu ficar negro como um saco de silício é os vulcões entrarem em erupções. Sim. Entendeu? A lua tornou-se como sangue. Por exemplo, aquela opção que teve do Ronga-Tonga. Depois de uma semana, o céu lá do Rio de Janeiro, o céu aqui de São Paulo ficou vermelho, por causa dessa nuvem de... só para vocês terem uma ideia como vai funcionar. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, os ricos, os tribunos e os poderosos, e todos o servo, né, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós, esconde-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir, pastor? É a maior, irmãos, é a maior catástrofe de toda a história da humanidade. Vocês vão ter uma ideia até naquele momento, pastor Oli. E é bem claro a pergunta, né? E quem poderá subsistir? Não é quem poderá continuar existindo, não. É quem poderá subsistir, porque esse povo já está vivendo uma subvida, já está vivendo uma vida desesperadora, uma vida tenebrosa. E além dessa vida tenebrosa, ainda virá toda essa ira de Deus, fazendo com que eles não venham subsistir diante dessa grande ira do Senhor. Porque imagina, pastor Rodrigo, nós estamos falando da ira, não é de um pai de família, não é da ira de um policial, da ira de um bandido, da ira de alguém que está revoltado, não. Nós estamos falando da ira daquele que é puro amor. Então você imagina, se ele é puro amor, imagina esse amor invertido em ira. O que Deus não é capaz de fazer com um ser humano perecível, pastor Rodrigo? Olha, pastor Ney, e bem nesse selo, bem no selo pior, né? Assim, até então, que vai vir coisa pior ainda. Eu fico pensando, pastor Ney, que nós fazer live, né? Chegar nas trombetas e depois tem as taças ainda. Meu Deus. Isso aqui é só o pequeno aperitivo. E justo nesse selo, que é que assim, eu acho um dos piores, né? Porque é um fenômeno cósmico envolvendo os planetas, o Sol, a Lua, as estrelas e
todos os outros corpos celestes. Então, que vai aterrorizar, pastor Carney, a população mundial. Não é só lá em Israel, não. É a população mundial. Então as pessoas terão aí a certeza de que o fim dos tempos está cada vez mais próximo. Por quê? Vai ficar uma coisa terrível, né? Até o apóstolo João, ele teve dificuldade para transformar em palavra, pastor Carney, aquilo que ele está vendo. Ele fica espantado. Se a gente ler com detalhes o livro, você vai ver que a partir do 6 ali, ele fica assustado com tanta coisa que vem acontecendo. Tamanha é a grandiosidade dessa revelação que ele tem ali. Entendeu? Sim. E aí... E isso que o senhor está dizendo, ainda não é as taças da ira. É o sexto selo sendo aberto. Aí tem as trombetas ainda, 7 trombetas, para depois vir as taças da ira de Deus. Meu Deus. E aí não, quando chegar nas taças, pastor, não tem mais misericórdia. Ué, pastor, tá tendo misericórdia aí? Tá tendo, sabe por quê, irmãos? Durante esse período do sexto selo, que é assustador, né? Um anjo mostra a João aí que 144 mil pessoas, pastor, que são judeus, receberão um selo de Deus para que sejam protegidos da ira do Pai. Esses 144 mil, pastor Carney, não vai sofrer nenhum dano. Eles vão pregar as boas novas às pessoas e muitas se converterão a Cristo nos últimos dias. Aquela coisa, né? Não vem pelo amor hoje, vai vir pela dor amanhã. Gente, não queira vir pela dor. Olha, num momento como esse, Deus vai ainda levantar 144 mil judeus, né? São 12 mil de cada tribo, serão selados por Deus. Esses são protegidos por Deus para pregar as boas novas. E muitos se converterão, pastor Carney de Oliveira. É interessante esses 144 mil que serão selados, porque é a representação do que aconteceu na terra do Egito, né? Enquanto o Egito estava sendo devorado pelas pragas que Deus mandou, ali, aqueles que tinham a marca do sangue do cordeiro na sua porta, eles não receberam o anjo da morte como visitação, e foram protegidos e isentos de todo o mal, né? Então, esses 144 mil receberão uma marca, um selo que o protegerá, e eles estarão anunciando as boas novas no período do sexto selo. Exatamente, pastor Carney. E o que eu acho interessante, gente, é que Deus ainda, no sétimo, ele dá uma pausa, tem um silêncio, pastor. Tem um silêncio, esperando as pessoas se arrependerem. Por quê? Porque o que vai vir depois é coisa terrível. Coisa terrível, né? No sexto vem o sétimo, e no sétimo relata o que se relata no sétimo. Tá bem na tela, é Apocalipse capítulo 8, do versículo 1 ao 5. O sétimo selo fala as 7 trombetas, mas não é as 7 trombetas que vai vir, não, é o nome que eu coloquei, para os irmãos entenderem. Você vai entender agora porque as 7 trombetas. Vamos ler aqui para os irmãos entenderem. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. Então, pastor, dá para entender aqui? Eles estão ali posicionados, vai ficar meia hora em silêncio com a trombeta na mão. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões, relâmpagos e terremotos, pastor Lee. O que eu entendo aqui é que Deus vai dar um silêncio, esperar aquele silêncio, e ele vai vir com toda a força para poder, uma espécie de vingança, vamos colocar assim, pelas orações das almas que estão debaixo do trono. Você vê que ele olha lá, e pôs-se junto do altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos. Que são esses? São o pessoal que foram mortos na grande
tribulação. Aí vai vir a vingança, pastor Claudinei, nesse quesito. A terra pagará um alto preço por ter massacrado os cristãos, porque vão sofrer muito mais do que aqueles da primeira era da igreja, pastor. E interessante é que, e havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Essa meia hora não é do nosso relógio Cronos. Não. É do relógio Kairos de Deus. Então, a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então, se falando em meia hora, nós não sabemos o que é meia hora no relógio de Deus. No nosso, meia hora é 30 minutos, 30 minutos é metade de uma hora. No de Deus, ninguém sabe o tempo, porém, haverá um silêncio. E é esse silêncio que é o problema, pastor Rodrigo, porque a gente sabe, todos nós sabemos, né? Você que tem o seu pai, a sua mãe, você que vem da linhagem antiga, podemos dizer, né? Dos pais originais, das mães originais mesmo, que nos criou dentro da disciplina. Quando o pai e a mãe se calavam, poderia esperar que alguma coisa estava vindo e não era bom, tá? Não era bom. Então você ia fazendo arte, o pai e a mãe estavam avisando. Quando eles se calavam, você pode ter certeza que você só esperava a lapada, né? O chicote estralando. É mais ou menos isso. Deus em silêncio, e esse silêncio de Deus é problema, porque quando ele se manifestar, ele vai se manifestar devorando a todos aqueles injustos com a sua própria justiça e com a sua ira, pastor Rodrigo. E esse silêncio é justamente, pastor, a misericórdia de Deus sobre a terra, para o povo se arrepender. Mas, infelizmente, diante de tanta tragédia, milhões de pessoas não vão se arrepender, pastor, de seus erros, não vão. E vai ficar bravo ainda. Em vez disso, eles vão amaldiçoar o Senhor por tudo o que está acontecendo. Então, segundo aqui as informações, e nós estamos vendo na tela, né, que após esse período de silêncio, os anjos vão começar a tocar, pastor, as trombetas. E cada toque, aí vai entrar, né, o que eu quero dizer, para os irmãos entenderem, vai entrar aí, a cada trombeta, irmão, aí vai ser coisa de chacoalhar o planeta. Aí aonde vai acontecer aquela questão da batalha do Armagedon. Lembra, né, que falou, fizemos uma live sobre isso? E cada toque vai fazer com que o exército se reúne contra Jerusalém. E aí já é uma outra live, né? Não vou entrar nos detalhes, senão a gente vai entrar nesse detalhe aqui e vai fazer uma outra live. E é por isso, meu querido pastor Claudinei de Oliveira e os irmãos que nos acompanham, que é hora de nós ficarmos firmes. Tanto é que um assunto como esse, você percebe que é uma trava na live, né? É um assunto muito forte. O inimigo não quer que as pessoas saibam disso, porque quem ouve essa live e vê uma coisa dessa, isso aqui, gente, pequeno. O que eu falo aqui, mais o pastor Claudinei de Oliveira, não é nada comparado ao que realmente vai acontecer. Sim. Entendeu? Sim. Nós estamos tentando explicar com palavras aquilo que é inexplicável, pastor Rodrigo. Exatamente. Agora, nós temos uma garantia, que é o quê? A nossa salvação, que está em quê? Em Cristo. Então, eu e você que está aqui agora, irmãos, não tenha medo. Não precisa você temer o futuro. Mas você precisa estar preparado para isso. Quem teme o futuro é porque não está preparado. Essa é a realidade. Como assim? Não tem uma vida com Deus, vive uma vida à vontade, né? Aí nos prazeres desse mundo, do mundo, e não tem uma intimidade com Deus, não tem uma ligação com Deus. E é isso aí, quando Cristo voltar, infelizmente, não subirá, porque só vai subir quem estiver ligado na videira, enxertado na videira, não é verdade, né? E para isso é preciso pagar o preço. E o preço tá aí bem estampado, né, irmãos? É obediência à palavra de Deus, santidade, jejum e oração, obediência à palavra e cumprir aquilo que está na palavra, que não é fácil. Há caminhos que para o homem parecem ser direitos, mas o fim dele são caminhos de morte, pastor. Exatamente, essa é a grande realidade. O senhor tocou num assunto muito importante a respeito de que as pessoas estão vendo tudo o que está acontecendo e mesmo assim eles não irão obedecer a palavra de Deus, não irão decidir por Cristo. E isso está acontecendo há muito tempo. Por exemplo, nesse período, bem no topo, no pico da pandemia, você vendo aí a mortandade se espalhando sobre a face da terra, e as pessoas mesmo assim
desejando o pecado, desejando a desobediência, desejando o distanciamento de Deus, desejando uma vida de promiscuidade. Quer dizer, os sinais estão aí escancarados e mesmo assim as pessoas ainda continuam fazendo as escolhas que desagrada a Deus e que traz os coices contra a sua própria vida, pastor Rodrigo. É verdade, pastor Rodrigo. E as pessoas infelizmente, estão preocupadas muito com o material, né, pastor? Hoje em dia vivemos um mundo muito materialista, né? Verdade. Levanta cedo, vai trabalhar, chega, dorme, levanta de novo, vai trabalhar, pensando numa casa, comprar. É errado, não é errado, irmãos, mas as pessoas estão se desligando de Deus e estão conectando com a tecnologia mais e mais, as questões robóticas. Inclusive, tive uma live com o pastor Carlos Cardoso, e lá, irmãos, a gente falou sobre a questão, aquelas imagens que aparecem, pastor, hologramas, que fala, agora. Holograma. Isso, holograma. Que até no exemplo, o círculo, não está mais usando mais animais. Eles usam esse sistema que é como se fosse real. Entendeu? Eles vão tentar fazer com que o povo acredite em algo no céu, vai fazer uma tempestade no céu. Enfim, vamos tentar de tudo para poder enganar a massa humana. Tanto é que tem aqui até uma outra reportagem, não sei se dá tempo de colocar aqui. Deixa eu só colocar, vamos ver aqui. Nessa questão do holograma, já estão trabalhando há algum tempo, fazendo aparecer no céu como se fosse nave espacial, como se tivesse dinossauros andando pela cidade, monstros andando, exatamente, carros saindo de dentro dos prédios, né? E todo esse jogo de imagem está sendo feito para quê? Para persuadir a mente e a imaginação das pessoas, pastor Rodrigo. O senhor acabou de ler, nós estamos na fiação, porque é justamente isso que eu queria falar. A NASA alistou quem, gente? 24 religiosos para entender o efeito dos alienígenas sobre nós. E o relato de um desses teólogos. Aqui eu não vou ler por causa do tempo, mas vai falar, a NASA pagou milhões de dólares para esse pessoal estar ali, para poder eles convencer o mundo sobre a questão alienígena. Inclusive até o próprio Papa disse que, se possível, ele até batiza um deles. Você já entendeu? Pensou? E eles pegaram 24 religiosos, né? Exatamente. A representação dos 24 anciões que são testemunhas diante do trono de Deus, né? Tem até um pastor aqui, ó, olha aqui, ó, reverendo Andrew Davidson, pastor anglicano e teólogo da Universidade de Cambridge, com um doutorado em bioquímica pela Universidade de Oxford. Não é qualquer pessoa, né? Estava entre os 24 teólogos que participam do projeto. Então, quer dizer, não é só o padre, existe também pessoas do meio evangélico que estão infiltradas nessa questão, tentando embutir esse pensamento de que... Por quê? Porque eles estão preparando já o mundo para receber o arrebatamento e viver uma vida normal, como se fosse nada. Isso aí foi um rapto de alienígena, coisa do tipo, entendeu? E nada mais convincente para um ímpio que não credibiliza a palavra de Deus, né? Após o arrebatamento, essa teoria sendo apresentada pelos canais de televisão, pelas grandes universidades do mundo, a teoria de que nós já havíamos preparado religiosos para alertar vocês de que uma grande espaçonave viria de outro planeta e raptaria algumas pessoas, e isso se cumpriu. Mas fique em paz, nós estamos agora aqui num plano de paz, num plano de segurança, num bom plano econômico, e a vida prossegue. Vamos lá, vamos tocar o barco, porque está tudo normal. Essa será a mensagem dos senhores do mundo após o arrebatamento da igreja, pastor Rodrigo. Com certeza. E para encerrar, pastor Rodrigo, tem outro... Para não ficar só nas minhas palavras, que eu falei naquela hora e não... Tá aqui, gente, ó. Saiu agora, ó. Essa reportagem, pastor, tá? E tá entre aspas, tá? Uma arca espacial antiga no lago Vostok está aquecendo a Antártida. Só lembra que nós falou sobre uma live que nós falou sobre um pedaço de gelo que desprendeu de uma do tamanho de Roma, um pouco maior do que o Rio de Janeiro. Então, eles estão dizendo que tem algo debaixo da Antártida que está aquecendo o pastor ali de uma forma, olha só que coisa terrível. Uma coisa, está aquecendo a 70 graus, aqui, ó. Os cientistas estão perplexos com a onda de calor de mais de 70 graus de temperatura média e estão procurando respostas.
E olha, lá dentro, nesse lugar aí, gente, tem um lugar lá que ninguém tem acesso. Só tem acesso só a parte oriental, onde tem base de pesquisas. E quem mora nesse lugar não são nem civis, são militares. Tem uma ideia. E existe debaixo da Antártida muitos, posso dizer, bases subterrâneas, lá debaixo. Existe um mistério na Antártida que eles estão escondendo, viu? O que será que está acontecendo com o nosso planeta Terra, meu irmão? Isso é cumprimento da Bíblia. Não tem coisa que vamos dizer, né, pastor? Na realidade, os dois polos da Terra, né, pastor Rodrigo, o Polo Norte e o Polo Sul, são lugares misteriosos, né? As pessoas que frequentam esses dois lugares, eles frequentam bem no início ali. Ninguém chega mesmo lá no cerne dos dois polos, porque é totalmente complicado, né? Então, por mais que eles estão estudando, mas é bem no início, né? Porque lá no cerne, no coração mesmo dos dois polos, dificilmente o ser humano tem acesso a esses lugares. É como se essa arca espacial estivesse ligando os motores, segundo eles aqui. Então, eles não sabem o que está acontecendo, mas sabem, ó, eles têm uma noção, estão meio perplexos, por quê? Com a onda de calor do final de março, já que a Antártida está perdendo cerca de 25 minutos de luz solar por dia, disseram eles ao Washington Post, que deve ser um site, né? Então você vê, pastor Ney, que as coisas estão ficando cada vez mais estreitas por todos os lados, né? Ou seja, aí, né? A catástrofe é iminente. Só que nós temos ainda um respaldo, porque tudo que está aqui na nossa Bíblia está acontecendo. E a igreja, irmãos, que não estará mais aqui quando isso tiver acontecido. Quando realmente tirar a tampa do caldeirão, que a água for voar para fora, a igreja estará na glória, irmãos. Assim eu espero, né, pastor Oliveira? O senhor também espera assim, né? Essa é a nossa fé, a nossa esperança, né? A nossa expectativa, né? De que quando tudo isso se suceder, que nós já venhamos a estar em outro estágio, né? Em outro plano, que é no plano espiritual, diante daquele que criou todas as coisas, o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, o Deus Pai Todo-Poderoso. Pastor Rodrigo, muito bom passou alguns minutos de uma hora, né? Muito bom esse conteúdo, esse comentário aqui, e eu gostaria que o senhor orasse por todos aqui dentro dessa oportunidade e apresentasse a vida de todos aqueles que estão conosco. Pastor Rodrigo, vamos fazer a oração então? Vamos lá? Vamos fazer a oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, ó Pai, em favor de cada irmão, de cada irmã que está conosco aqui nesse momento, Pai. Tu sabes o que ele precisa, o que ele necessita. Operando, Senhor, meu Pai, quem impedirá? Ninguém pode impedir, Senhor, teu agir. Ah, meu Senhor, se tiver alguém aqui em nosso meio, meu Pai, que esteja distanciado ou afastado dos teus caminhos, Senhor, que ele possa voltar hoje. Meu Deus, escreva o nome dele, meu Pai, o nome dela no livro da vida, Senhor. E se acontecer, meu Pai, agora o arrebatamento, eu creio, meu Pai, que os teus filhos subirão conosco, meu Pai. Ajude, meu Pai, essa irmã, este irmão a caminhar, meu Deus, no teu caminho, Senhor, porque o reino dos céus é tomado à força. Pai, abençoe também, meu Pai, o pastor, meu Deus, Claudinei de Oliveira, meu Pai, dá força para que ele possa, meu Deus, continuar, meu Pai, nesta peleja. Meu Deus, dá o crescimento a este canal, que o canal, meu Pai, principal volte. Nós agora, meu Pai, repreendemos toda a retaliação do inimigo, meu Pai. Nós repreendemos agora toda a investida do mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu creio que o Senhor pode e vai ajudar, meu Pai, e vai nos dar força para que possamos aqui, meu Pai, contemplar que o Senhor, meu Pai, é um Deus que faz, mesmo que o canal não volte. O Senhor tem o poder, meu Pai, de multiplicar aqui também, Senhor, os inscritos, meu Pai, dobrar os números de inscritos. Pai, abençoa cada irmão, a cada irmã. Abre porta, aonde numa porta, Senhor. Também, Pai, eu peço ao Senhor, abençoa a minha vida, abençoa meu canal também, Senhor, a minha família. Abençoa a família do pastor Claudinei, abençoa cada família que aqui está, em o nome do Senhor Jesus, que nós oramos. Amém. E graças a Deus. Diga amém, minha irmã. Diga amém, meu irmão. Aleluias. Graças a Deus, aleluia. Diga amém, graças a Deus.
Graças a Deus, que bênção, que maravilha da parte do Senhor. Pastor Rodrigo, muito obrigado, Deus abençoe. Um abraço a todos. Amém, irmão. Fiquem na paz do Senhor Jesus e vamos para cima em nome do Senhor Jesus.